Então, meus queridos alunos, professor Renato aqui de volta para dar continuidade a essa nossa aula, onde estamos abordando o tema planejamento. Planejamento de quê? Das nossas atividades recreativas com os nossos queridos idosos. Nós vimos na aula passada o que é planejamento, conceituamos planejamento, que nada mais é que você pensar a atividade que você vai praticar com seu idoso de uma forma bem elaborada, ver todos os prós e contra, o que vai precisar, o que não vai precisar, é você realmente pensar em tudo que pode acontecer durante a execução dessa atividade. Nós vimos quem é o nosso público-alvo, nós aprendemos que o nosso público-alvo não é somente o nosso paciente, mas todas as pessoas que estarão envolvidas na atividade, nessa atividade recreativa que estaremos fazendo com muito amor e carinho para o nosso paciente e na qual a gente vai dedicar várias horas para poder estar elaborando ela da melhor forma possível, pois nós somos profissionais e como profissionais nós vamos dar o melhor para o nosso paciente. Nós vimos qual é o objetivo da atividade, que nada mais é que você colocar em prática a realização daqueles 4 pilares da psicomotricidade, ou seja, a atividade recreativa vai estar trabalhando com esses pilares e é esse o nosso objetivo. Dentro do quadro clínico do nosso paciente, dentro da personalidade do nosso paciente, dentro dos gostos do nosso paciente, a gente vai estar traçando o objetivo do nosso planejamento. Esse objetivo, igual nós vimos, o paciente ele é um paciente muito reservado, eu vou ter o meu objetivo com ele é quebrar esse clima, é tentar amenizar, tentar introduzir ele mais um pouco na sociedade, desde que não viole essa personalidade desse paciente. Eu não vou fazer uma atividade que todo mundo vai ficar gritando, abraçando ele, beijando ele, sendo que ele não gosta de contato, ele não gosta de muita interação física, mas eu vou tentar criar alguma coisa que ele vai ter interação com as outras pessoas, ele vai se socializar com as outras pessoas sem precisar ficar tocando elas ou elas tocando ele, sem muito contato, respeitando os limites do paciente. Mas caso ele goste de muita interação, muito contato físico, aquele paciente mais carente, então vamos fazer uma atividade física que agregue esse gosto dele, que ele se sinta bem e que conforte esse paciente de acordo com o que ele esteja fazendo, de acordo com a atividade que ele vai estar praticando, que nós vamos propor para ele. Então, pessoal, na aula passada a gente viu isso. Nós vimos a definição, o conhecer o público-alvo e o objetivo da atividade. Neste vídeo vamos tentar terminar os outros conteúdos, só que é uma coisa muito ampla, tem muita coisa para ser colocada, então pode haver a necessidade de fazer mais um vídeo. Então se preparem que pode essa aula ser muito grande. Então agora que a gente já viu o objetivo, a gente precisa falar sobre data, local e horário. Bem, então o primeiro passo é conhecer o meu paciente. Conheci o meu paciente, eu já sei bastante coisa sobre ele, só que antes de eu definir a data, o local e o horário, eu preciso definir uma coisa, que entra dentro do objetivo da atividade. Eu tenho um paciente e eu tenho que fazer alguma coisa com ele, mas eu vou fazer o quê? Não adianta eu saber quando que eu vou fazer sem saber o que eu vou fazer. É aquela famosa frase, eu sou solteiro, eu vou casar daqui a 10 dias, mas eu já tenho namorada ou noiva? Se eu não tiver namorado ou noiva, não adianta eu ter a data do casamento. Concorda comigo? Daqui a 5 anos eu vou ter um filho. Mas esse filho vai ser com quem? Vai ser adotivo? Eu já tenho as condições de ter o filho? Não adianta eu marcar a data sem eu ter como que fazer aquilo ou como chegar àquilo que eu quero. Então, antes da gente falar da data, local e horário que está aí, eu preciso saber qual atividade eu vou fazer para ele. Aí entra dentro um pouco desse objetivo da atividade. Vou dar um exemplo para vocês prático.
A minha paciente, eu vou falar da minha tia. A minha paciente é uma paciente de 75 anos. Ela faz tratamento contra o câncer. Ela já fez quimioterapia, agora ela está tomando hormonioterapia e está com suspeita de estar voltando uma metástase nela, no ombro. E é uma paciente muito sedentária, não gosta de se mexer, ela tem preguiça para fazer tudo, sempre foi uma pessoa muito preguiçosa. Eu brinco com ela direto com isso, que ela é a materialização da preguiça em si. Se você falar assim, como que é a preguiça que as pessoas sentem? Olha para minha tia. Se pudesse, ela ficava parada o dia inteiro. Mas parada mesmo, na mesma posição. Ela é bem sedentária, bem parada. Se você colocar ela sentada no lugar, ela fica ali até... Isso desde nova. Até criar escara no bumbum, criar aquelas úlceras de pressões enormes, mas não sai do local. Se tiver comer alguma coisa, se alguém não der na mão, ela fica com fome. Isso desde nova. E não tem problema mental, não tem distúrbio, não tem nada que impeça ela de pegar as coisas. Aí você vai cuidar dessa idosa de 75 anos que é totalmente sedentária e não tem atitude para fazer nada. Depende tudo na mão. E quanto mais na mão você dá, mais ela quer que dê na mão. Que atividade a gente pode fazer para uma pessoa dessa? Se ela é sedentária, eu tenho que quebrar o sedentarismo dela. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que pensar eu tenho que bolar uma atividade para ela que quebre o sedentarismo. Se ela não gosta de se mexer, eu tenho que fazer uma atividade que ela se mexa. Ela não gosta de brincar, ela não é uma pessoa de ficar rindo, é uma pessoa bem mal-humorada também. Ela é bem ranzinza. Eu gosto de implicar com ela justamente por isso, por ela ser ranzinza e preguiçosa. Aí tem muita coisa para me brincar com ela o tempo inteiro, aí ela fica brava, mas acaba rindo demais. Acaba fazendo ela rir. Aí o que você faz com isso? Você quer fazer uma interação social. Só que ela não é de brincar. Ela quer que as pessoas venham ficar perto dela. Ela gosta de receber visita, mas não gosta de brincar com as visitas. Ela gosta só de ouvir falar das outras pessoas que essas pessoas se relacionam. Ou seja, ela gosta de fofoca. O que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa para ela se mexer, ao mesmo tempo que eu sei que ela gosta de fofoca, saber da vida dos outros, e falar da vida dos outros também, eu posso trazer a amigas dela, já que ela gosta de receber visita, para fazer justamente o quê? Fofoca. E ao mesmo tempo se distrair. O que vocês acham se eu fizesse com ela uma caminhada junto com as amigas? Chamasse todo mundo para caminhar, mas para caminhar para ir para um parque, para ir para uma praça, ou até mesmo para ir na igreja, fazer um chá na igreja. Aí as outras velhas também iam ter que sair para caminhar. Só que o objetivo seria a caminhada, depois da caminhada o café, ou um lanche, ou alguma coisa. Mas tem que ter a caminhada primeiro para depois ter o comes e bebes. Porque velhos idosos adoram comer, come com vontade. Com força. É difícil os velhos, assim, só os que estão doentes mesmo que perdem a sensibilidade. É uma prática que eu já coloquei com ela, só que ela não gosta de caminhar. Como eu falei, ela gosta só de ficar em casa. O que eu fiz também? Vocês vão ver em práticas, quando é a prática assistida, que é um dos nossos vídeos, fazer atividades físicas dentro de casa. Essas atividades físicas, ela até gosta, são atividades de fisioterapia. Aí, ou seja, como eu quero movimentá-la, se a prática de caminhada não resolve, eu vou ter que bolar outra coisa que se adeque, vai se adequar ao quadro da minha paciente. Aí eu tentei uma coisa, não deu certo, eu tento outra. Para isso, nesse planejamento, eu preciso saber, sempre que eu planejar uma atividade, eu objetivei o quê? A caminhada com um lanche depois para ter a interação social. Ela vai exercitar a parte física dela, lá da psicomotricidade, vai ter a interação social durante o lanche, conversando, fazendo a fofoquinha que ela gosta com as amigas dela. E ela vai estar sentindo prazer nisso, que ela gosta de ter esse contato para falar mal dos outros.
Aí, ou seja, eu juntei três coisas da psicomotricidade de acordo com o gosto dela. Só que ela não gosta de caminhar. Aí o que eu propus? As atividades físicas. Agora as amigas dela vêm na residência fazer atividade física junto com ela. Aí ela gosta, enquanto estão realizando atividade física, no intervalo, elas vão e fazem as fofoquinhas delas, começam a falar de um, de outro, e ela se sente feliz com isso. Essa é a visão que a gente tem que ter. É qual atividade que eu vou fazer. Vou dar outro exemplo para vocês. Um paciente, ele está começando a ter esquecimento. Ele está começando a ter esquecimento leve, ele tem por volta de 70 anos. Ele não tem demência ainda, mas está começando com um processo de esquecimento que é natural do envelhecimento. O que eu posso fazer para esse idoso? Ele era um idoso que gostava de ler? Show, ele gostava de ler. O que eu posso fazer então para exercitar ele? Não tem aquelas palavras cruzadas? Tem umas palavras cruzadas que vai vir um texto e dentro desse texto vem algumas letras em caixa alta, ou seja, destacada, que ele vai ter que procurar naquelas palavrinhas cruzadas. Tem um texto para ele ler, que é uma coisa que ele gosta, e tem a palavra cruzada que vai forçar a mente dele. Outra coisa também que eu posso fazer com ele, caso ele nunca tenha jogado, ele não goste, ou ele, desculpe, não goste não, que ele goste, ou ele nunca tenha jogado, é ensinar para ele o jogo xadrez. Ah, professor, xadrez é muito difícil, eu não sei jogar xadrez não. Pois é, meus alunos, é importante vocês aprenderem xadrez, pois muitos dos idosos, homens, gostam de jogar xadrez. Ou xadrez ou dama. Mas o xadrez é o ideal para poder se trabalhar essa parte cognitiva. Então, aprenda xadrez, entre na internet aí, começa a ver vídeos de ensinando a jogar xadrez. Não é tão complicado quanto as pessoas falam que é. E qualquer pessoa tem capacidade de aprender. Caso o seu idoso não saiba jogar, ensine a ele a jogar. Isso vai desenvolver o cognitivo dele, pois ele vai ter que pensar várias estratégias, vários movimentos diferentes de peças para poder estar jogando, para poder estar participando de um jogo com você. Então é muito válido você estar ensinando para ele esse jogo. Ou seja, eu estou trabalhando o cognitivo dele. Já falamos da parte motora, da minha tia que é preguiçosa. Com todo respeito, claro, eu falo isso para ela direto, mas é mesmo. Como diz, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E agora falamos um pouco da parte cognitiva. Ah, professor, meu paciente ele não está tendo uma interação social muito boa. Vamos fazer uma interação social para ele. Qual atividade que a gente tem que eu posso fazer uma interação social com ele que seja algo legal? Vamos dar exemplo que eu tenho uma paciente idosa, ela tem 82, 83 anos, e geralmente as mulheres dessa idade, que viveram nessa mesma época em si, se ela tiver amigas da faixa etária dela, as mulheres gostavam, tinham mais contato com a terra. Tinham mais contato com a terra, plantavam, colhiam, cuidavam de jardins. As mulheres eram mais ativas com esse tipo de coisa. O que pode ser feito uma coisa interessante, por exemplo, uma jardinagem. Chamar as amigas delas para poder cuidar, plantar alguma coisa, todas elas plantarem. Tem vários tipos de plantinha que elas podem estar fazendo e você está explicando para elas sobre aquela planta, sobre o processo de plantar, sobre o adubamento, aí todo mundo trabalhar com isso. Outra coisa que elas gostam com relação a essa jardinagem é montar composteiras. Conhece as composteiras? É onde vai fazer o adubo orgânico. Aí você pode trazer as amigas dela para aprenderem a fazer a composteira também. Aí todas elas vão fazer, vão ficar conversando, interagindo durante os dias que está sendo produzido o adubo orgânico. Aí depois elas se reunirem para poder fazer a utilização desse adubo, fazer a plantar essas plantinhas dela dentro de vasinhos mesmo para colocar na varanda, dentro de casa. Aí, ou seja, as idosas gostam disso, tem alguns idosos, homens também gostam com relação à jardinagem. São coisas que nós podemos fazer.
Outra coisa, meu paciente ele não interage muito, é um paciente mais comatoso, mais acamado. O que eu posso fazer com ele? Você pode fazer uma contação de história, você pode ler um livro para ele, pode conversar com ele sobre esse livro. Professor, meu idoso, ele gostava muito de ler notícias de jornal, aquelas notícias de política, economia. Leia para ele, fala com os familiares, assina um jornal tal, ou você baixa, procura na internet mesmo no seu celular e começa a ler para ele, ou coloca o jornal e conversa com ele sobre aquele assunto. Debata com ele sobre aquele assunto, já que ele não se mexe muito, mas vai forçar a mente dele a relembrar alguma coisa. Por exemplo, ele gosta muito de economia, ele gosta de falar sobre economia, ou gosta de falar sobre política. Puxa da memória dele, faz uma pesquisa antes, pesquisa no Google antes. Por exemplo, ele gosta de política. Ele é de lá em 1967, lá em 1957. Quem era o presidente mesmo, você lembra? Era fulano. O que ele fez mesmo? Eu lembro que ele fez isso daqui. Aí você joga de uma forma incompleta o assunto para ver se ele consegue completar. Ou seja, tinha aquele presidente, o Jânio Quadros, que ele ficava com a vassoura, era ele que ficava com uma vassoura, que ficou como símbolo dele. Aí ele vai voltar e vai começar a lembrar. Era assim, porque ele falava que queria varrer a sujeira da política, acabar com a corrupção, e acabou. Aí ele vai contar para você a história. E isso de você voltar a ele, tentar juntar coisas com lógica, raciocínio lógico, interagindo o passado e o presente sobre um assunto, igual a gente estava falando de política ou de economia, ele vai ter que puxar o fato lá embaixo e associar com o fato presente, e isso vai estar trabalhando o cognitivo dele, o lado mental dele. Professor, mas eu quero trabalhar também a parte física deste paciente. Qual é o tipo de limitação que ele tem? É uma limitação que impeça ele de movimentar só os membros superiores ou só os membros inferiores ou ambos membros superiores e inferiores? Isso vai depender de cada paciente. Meu paciente é totalmente atrofiado. O que você vai fazer? Você vai fazer alongamentos nesse paciente sutis, ou seja, leves alongamentos. Professor, meu paciente é todo tortinho. O que você vai fazer? Pega o braço dele e vai esticando de pouquinho a pouquinho. Faz os movimentos, pega a mão dele que é durinha assim nessa posição e tenta mexer ela um pouquinho. Com o passar do tempo, você fazendo isso várias vezes, vai estar fortificando as articulações dele, ele vai começar a ter uma amplitude maior de movimento. Mas sempre começando do movimento mais curto, um movimento menor, menos brusco, para um movimento mais amplo, sempre do pequeno para o grande. Um braço do meu paciente é assim, eu não vou pegar aqui a mão dele e fazer assim para virar de uma vez. E assim eu vou de pouquinho em pouquinho, durante muito tempo fazendo isso aqui, aí os dias vão passando, aí a amplitude do meu movimento vai aumentando de acordo com que a articulação dele for permitindo, a articulação vai acostumando com o movimento, e isso ela vai permitindo que se faça com maior amplitude, ou seja, essa amplitude vai vir de acordo com o tempo, com a prática, com você fazendo. E quanto que eu tenho que fazer, por exemplo, neste caso, quantos dias eu tenho que fazer? Todos os dias, quantas vezes ao dia? O máximo que você puder. Eu aconselho de 4 a 6 vezes. Tá aqui, então fica de 4 a 6 vezes, 10 a 20 repetições. 20 vezes aqui, dá uma pausa. 20 vezes segundo ciclo, dá uma pausa. 20 vezes terceiro ciclo. Passou aquilo, umas 2 horas depois, volta de novo. Por que fazer várias vezes assim? Durante o seu dia, depois quando você acorda, você fica parado na mesma posição o dia inteiro? Ou você se mexe, a sua mão fica o tempo inteiro se movimentando, tá falando, tá pegando uma coisa, tá fazendo outra coisa, e a sua mão está ali movimentando. O do seu paciente também tem essa necessidade de se mover. Ou seja, da mesma forma que você se mexe o dia inteiro, você tem que mexer com o seu paciente, com todas as partes do corpo dele, o dia inteiro. Ou seja, não, o dia inteiro não, na verdade, né? Ele tem que dormir também, tem que descansar, tem que dar uma relaxadinha, um cochilo que faz bem. E a gente tem que ter essa noção. Então,
qual é o que a gente vai trabalhar, qual vai ser a atividade que a gente vai fazer, entra antes de data, local e horário. Já definir a atividade, vai ser uma jardinagem? Beleza, definir a atividade. Vou fazer a jardinagem, só que essa jardinagem vai ser feita quando? Por que é importante saber quando que vai ser feita a nossa jardinagem, a nossa atividade recreativa? Pois o nosso paciente ele não vive só de atividade recreativa. Ele tem consulta médica, ele tem dia que ele vai fazer exame, ele tem dia que ele vai fazer alguma outra coisa, por exemplo, ir no salão, ele vai cortar o cabelo, ele vai fazer uma hidroginástica, ele vai no terapeuta ocupacional, vai no fonoaudiólogo, vai vir alguém visitar esse paciente, ou seja, a gente tem que planejar as nossas atividades no dia, no local, no dia e no horário, o local a gente vai falar daqui a pouco, no dia e no horário, que não coincida duas ou mais atividades no mesmo tempo. Ah, professor, você falou que a gente tem que fazer atividades recreativas no outro vídeo anterior todos os dias. Sim, a atividade recreativa é todos os dias. A atividade recreativa é a atividade que vai preencher os espaços ociosos do nosso paciente. Ociosos como assim? Seu paciente acordou, você deu banho nele. Até a próxima vez que você for trocar fralda, você for dar comida para ele vai ficar 1 hora e meia parado. É para ele ficar parado? Não. Esse tempo é o tempo da atividade recreativa. Ah, ele fez um lanche, do lanche até o almoço ele vai ficar parado sem fazer nada? Só sentado olhando para a televisão? Não, você vai fazer uma atividade recreativa com ele. Ele almoçou até o café da tarde, ele vai ficar parado à toa? Não, você vai fazer uma atividade recreativa com ele. Do café da tarde até a janta, ele vai ficar parado? Não, novamente, você vai fazer uma atividade recreativa com ele. Ou seja, a atividade recreativa é a atividade que vai ocupar o tempo ocioso do paciente, fazendo um bem para ele. Qual é o bem que você vai fazer para ele? Aqueles 4 pilares que nós já conversamos. Então, professor, a data a gente tem que pensar nessa data de forma que não coincida com outra data. Show! E o horário da mesma forma. Por exemplo, daqui no dia 3/9, a gente vai levar o nosso paciente na praia para fazer uma atividade recreativa lá, que vai ser uma caminhada na areia. Aí, ou seja, no dia 3 é muito amplo. No dia 3 também ele tem uma consulta com o cardiologista e no dia 3 ele tem um exame laboratorial para ser feito. O dia não é muito grande, falar dia 3 de novembro, dia 3 de setembro, desculpa. É muito grande. Então vamos organizar a data e o horário. Às 7 horas da manhã ele tem que tirar sangue no laboratório. Então, às 7 horas da manhã, ele não pode ir na consulta, nem pode o quê? Fazer atividade. A consulta ficou para as 10 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã está reservada para a coleta de exame laboratorial, ele vai tirar sangue e de lá ele vai direto para a consulta com o cardiologista às 10 horas. Se às 10 horas é o horário do cardiologista, ele pode fazer atividade recreativa às 10 horas? Às 11 horas? Às 11 horas, será que ele já saiu do consultório, ele já chegou em casa, já trocou de roupa, colocou uma roupa que ele possa fazer atividade? Não. Então, a gente tem que pensar o quê? A que horas ele vai estar disponível? Vamos colocar que a nossa atividade vai ser meio-dia. Só que meio-dia é um bom horário? Não está no horário de almoço? Não é o horário que o sol está mais quente? O idoso pode sair no sol a esse horário de meio-dia? Não pode, então a gente tem que pensar nisso. Vamos colocar 4h30, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Tem alguma atividade importante para ser feita nesse horário? Não. Então, 5 horas da tarde pode ser um bom momento para o paciente, o quê? Nesse dia que ele já teve coleta de exame laboratorial, já teve consulta e ele pode agora, no mesmo dia, fazer atividade recreativa externa. Se ele não fosse sair dentro de casa, ele teria que fazer alguma atividade recreativa? Sim, teria de fazer alguma atividade recreativa. Professor, dentro do carro, durante o percurso, eu posso fazer uma atividade recreativa?
Pode. Como assim, professor? Tem como? Tem como. Ou você está dirigindo, que é muito importante, eu já falei em alguns vídeos anteriores, principalmente quem puder tirar a CNHB, porque é para poder dirigir carro pequeno, você está dirigindo, conversa com o paciente, mostre o que está acontecendo ao seu redor e tenta interagir, faça com que ele fale sobre o que está acontecendo. Mostre-lhe algum monumento, mostre-lhe algum ponto histórico que você passe por ele, mostre alguma estátua que tenha no percurso, mostre alguma coisa que você possa conversar com o paciente e fazer ele pensar sobre aquilo. Ou você está passando na rua, até moradores de rua, em estado de rua, você pode falar para ele, tentar fazer com que ele forme um pensamento crítico com relação àquilo. E isso é uma atividade uma atividade que a gente vai estar fazendo, que entra naqueles pilares que a gente já conversou. Então, pessoal, com relação a data e horário, era isso. Agora, e o local? Quando a gente pensa você estipula uma data e um horário para fazer uma atividade psicomotora, você tem que pensar o seguinte: o local que eu vou fazer e esse dia que eu escolhi estão de acordo com o que eu quero fazer? Como assim de acordo, professor? Vamos colocar que eu quero ir na praia com meu paciente, igual eu falei, meu paciente tem 85 anos. E se no dia chover, estiver chovendo, eu vou levar ele na chuva? É legal ir na praia na chuva com um idoso de 85 anos, vai estar ventando, vai estar frio, vai ser uma atividade legal, joinha, filé, boa para um idoso? Não, com certeza não. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar no local e quando eu penso no local, eu tenho que pensar também no clima. É um local aberto ou é um local fechado? Eu conheço esse local? O local é perto da onde o paciente mora? Como que eu vou levar o paciente a este local? Olha quantas coisas a gente está pensando somente quando a gente fala em local. Dependendo de como seja o estado físico do meu paciente ou mental, este local que eu vou levar, ele tem acessibilidade? Vai ser fácil do meu paciente chegar, entrar, sair, se locomover e sair deste local? Eu tenho que pensar nisso tudo quando eu falo local. Eu aconselho sempre, quando a atividade for muito grande, ou seja, uma atividade em grupo, que não seja feita em casa, dentro de casa, que seja feita do lado de fora, no quintal, numa área grande, na varanda, no playground, ou numa praça, um parque, alguma coisa na praia que tenha espaço para fazer essa atividade, com mais pessoas. Outra coisa que a gente tem que pensar é que no dia a gente tem que acompanhar a situação meteorológica para a gente saber o clima que o dia vai estar. Vai chover, vai fazer sol. A gente já viu que a gente tem que escolher um horário, como eu falei do idoso indo na praia, um horário que não seja inadequado para ele. No caso do nosso idoso, eu coloquei 5 horas da tarde, que o sol já não está tão forte. 5 horas da tarde não está tão frio e dá para mim fazer minha atividade. Aí, ou seja, você vai pensar no local, ele é coberto ou ele é um local descoberto? Se estiver chovendo e a atividade vai poder ser feita no local aberto? Não. No local fechado. Esse local fechado tem aquela acessibilidade que eu falei? Tem. A outra coisa que eu tenho pensado no local, tem alguma coisa que pode colocar em risco a integridade física do meu paciente idoso neste local? Eu tenho que pensar nisso também. Depois que eu já sei o local, que eu já defini o local, a data e o horário, já sei quem é o meu paciente, já sei quem vai estar interagindo com o meu paciente, já planejei a minha atividade, já sei qual a atividade que eu vou fazer. O que eu preciso fazer mais? Preciso saber se essa atividade que eu estou fazendo necessita ou não de alguns materiais ou recursos. Esse vai ser um tema da nossa próxima aula, ou seja, o vídeo já está muito longo, já estamos indo para 30 minutos, então na próxima aula a gente se vê para falar sobre materiais necessários, os recursos necessários.